Eu venho de uma família que sempre valorizou o conhecimento, mas conhecimento tradicional. Então a gente sempre estudou nas melhores escolas e isso me dava o desejo de estudar nas melhores universidades, mas a gente não tinha condições para isso. E eu decidi que eu queria muito uma graduação internacional nessa época e juntamos todas as nossas economias, as minhas, dos meus pais, e eu fui morar em Londres. Mas, como eu falei, né, a gente não tinha muito dinheiro. Então, nesse período, eu trabalhei de pedreira, de faxineira, de eletricista, de tudo que vocês imaginarem e mais um pouco pela faculdade. Então, eu tinha feito uma faculdade de design, mídias sociais estava super em alta, então eu queria chegar no Brasil, abrir uma agência, trabalhar com gerenciamento de mídias sociais. Eu achava que eu ia ficar rica e que ia ser um sucesso. E aí eu cheguei aqui e foi um total fracasso. Eu descobri que o que eu sabia fazer era deixar as mídias sociais bonitinhas e eu não trazia resultado para os meus clientes. Só que engravidei do meu primeiro filho em 2010, mãe solteira, desempregada, meu negócio indo de mal a pior. Eu faturava R$300. Eu tinha um cliente que ele me pagava R$300 para administrar as mídias sociais dele. Então eu tinha zero condições de investir na fórmula, mas eu sabia que eu precisava fazer mais. Eu precisava de melhorar e aí eu fui estudar através de livros, através de outros cursos, e estudando e aplicando e fui melhorando o resultado na vida dos meus clientes. Então eu saí em um ano de um cliente que me pagava R$300 para gerenciar as mídias sociais dele, para 33 clientes que me pagavam bastante. E fui para um evento presencial em Curitiba, que foi quando eu conheci o Érico pessoalmente. E aí ele falou assim, olha, você precisa da fórmula, você precisa transformar isso em algo escalável. Você vai adoecer, você não consegue manter esses 33 clientes sozinha. Quando foi em 2019, eu fui uma pessoa muito resistente em comprar a fórmula, porque eu achava que, como eu já tinha conquistado um monte de coisa sozinha na minha vida, eu achava que eu dava conta sem fórmula. E aí eu transformei, né, eu segui o conselho dele lá atrás, de transformar isso que eu fazia para os meus clientes em um produto digital, escalável, e eu achava que eu era capaz de lançar sem o fórmula. E comecei a fazer lançamento semente atrás de lançamento semente. Aí, para uma pessoa que faturava R$300, fazer 8 mil num lançamento, 6 mil num lançamento semente, tava muito lindo, tava muito confortável para mim. Mas, quando chegou em novembro de 2019, eu falei, gente, não é justo eu estar ganhando dinheiro com o método desse cara que é foda e não ter comprado a fórmula ainda. Então eu vou comprar, mas muito mais assim, para pagar a gentileza. Eu não achava ainda que a fórmula ia mudar totalmente o meu negócio. Eu achava que ia ser mais do mesmo. Eu sozinha, autodidata, já tinha dominado a fórmula. E aí eu comprei a fórmula em novembro, não abri ela e fui pro 678. Tava grávida da Bela, minha terceira filha. Quando eu vi a galera no palco contando histórias que eu falava assim, meu Deus, eu posso crescer mais do que eu já cresci, 1000 vezes mais e melhor, acelerando o processo, porque eu já entendi que o Fórmula vai muito além disso aqui que eu acho que é o Fórmula. Só que as pessoas estão indo muito mais rápido que eu. Meu maior pesar da vida foi não ter visto o meu filho de 9 anos crescer, porque eu sempre estava trabalhando muito. E que o do meio, eu tinha pouquíssimo contato com ele. Ele é muito mais agarrado com o pai, porque o tempo todo que ele olha pra mim, eu tô trabalhando. E a Bela, eu queria que fosse diferente. Eu queria que não só o nascimento da Bela fosse diferente, mas a minha relação com ela fosse diferente. Eu não queria que os meus filhos me enxergassem como uma mãe que só trabalha, por mais que fosse por eles. Então eu decidi fazer meu primeiro lançamento interno da vida, abri carrinho, entrei dentro do ônibus
E vou saber se mudei de faixa só quando chegar lá, porque eu vou ficar sem internet nessas 20 horas. Foi um lançamento que eu investi 2.000 e poucos reais e faturei em torno de 14 mil. Então foi um bom lançamento. Subi no palco, fiz minha foto no palco, voltei feliz para casa e já pronta para preparar segundo lançamento. O que aconteceu? Eu investi 4 mil reais e faturei a mesma coisa do primeiro lançamento. Faturei mais ou menos uns 14 mil reais. E aí eu ficava, gente, o que aconteceu de errado? Né? Eu dobrei o faturamento, só teve um parto no meio do lançamento, mas não era para tanto. E eu não conseguia entender o que tinha errado. Fui para uma análise de lançamento com o Gustavo Gonçalves, e aí ele abriu para mim uma chave de assim, muitas portas de possibilidades. E ele falava assim, você tem uma história de vida tão bonita, você sobreviveu a relacionamentos abusivos, você venceu depressão, você fez tudo que você precisava fazer para chegar onde você quis, e tem tanta mulher que pode se inspirar com essa história, e você conseguiu isso tudo porque você fez o seu negócio acontecer. Lancei 50 mil, deu 50 e poucos mil de faturamento nesse lançamento. E aí eu fui pro quarto lançamento, não fiz muita mudança pro quarto lançamento. E aí abrimos o carrinho, lançamos e o 6 em 7 veio. E aí a minha vida inteira mudou a partir daí, desde mudar de casa, desde planejar férias, que eu não tenho há 10 anos. Tem 10 anos que eu não tiro um final de semana de férias e agora eu vou poder viajar com meu marido, com minha família. A gente mora num apartamento muito pequeno, então agora a gente vai morar numa casa que tem quintal para as crianças. Então, isso tudo é muito importante para mim.